pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre congruência de triângulos. Nessa imagem que você viu chegando aí, rodando e deixando tonto, são vários triângulos um dentro do outro e eles são bem parecidos. Será que eles são semelhantes? Será que eles são congruentes? Primeiro, temos que entender a ideia de congruência. Congruência dentro da geometria quer dizer sobre duas coisas que têm a mesma medida. Se dois lados são congruentes, dois lados são iguais. Se dois ângulos são congruentes, dois ângulos são iguais. Mas dentro dos triângulos, nós falamos sobre semelhança, se eles têm as mesmas características. Tá? A congruência em um triângulo não é que eles tenham as medidas iguais, eles vão ter as características. Então, vamos ver aqui como é que isso acontece. Triângulos semelhantes. Para saber se duas figuras são semelhantes, basta analisar a proporcionalidade entre seus lados correspondentes. Vamos parar aqui rapidinho. Vamos ver essa frase que está em negrito aí. Lados correspondentes. Você sabe o que é um lado correspondente? É o lado que teria a mesma posição no triângulo, nesse caso triângulo, né? Por exemplo, esse lado aqui, do R até o O, ele seria o mesmo lado do O até o F desse triângulo de baixo. Então esse lado aqui, ó, é correspondente a esse outro, o triângulo A e o triângulo B. Do triângulo B e o triângulo C, ó, o ponto OF é correspondente a J aqui. Tá? Então eu tenho que ver quem é o lado correspondente a quem, tá? Que teria a mesma posição. Então, voltando, eu tenho que ver a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Porém, há casos em que é impossível fazer a comparação de medidas e mesmo assim conseguir saber se dois triângulos são semelhantes. Para eu saber se esses triângulos aqui seriam semelhantes, eu devia apenas dividir o valor dos seus lados. Se desse o mesmo resultado, eles seriam semelhantes. Mas aqui eu não tenho o valor dos lados. Eu tenho uma letra X, tenho uma letra Y, Z. Então eu não tenho esses valores. Não tenho como fazer isso. Então o que eu vou fazer? Vamos ver. Eu vou usar casos de semelhança de triângulo, que são os casos de congruência. Existem três condições em que comparamos os elementos de dois triângulos para saber se são semelhantes. Essas condições são chamadas de caso de congruência de triângulos. Então vamos analisar aqui a congruência dos triângulos. Tem o primeiro caso aqui que eu vou analisar os elementos. Congruência de ângulo-ângulo. O primeiro de caso de congruência de triângulos é ângulo-ângulo, que eu posso apenas abreviar por AA. O que diz nesse caso de congruência? Sempre que dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, tiverem a mesma medida, eles já serão completamente semelhantes. Esses dois triângulos aqui, por exemplo, esses dois triângulos não são iguais. Eles não têm as mesmas medidas. Esse aqui é bem maior e esse é bem menor. Só que eles têm ângulos congruentes. Esse ângulo aqui é de 63,43 graus. E o ângulo correspondente a ele no outro triângulo tem a mesma medida. O de cima acontece a mesma coisa. Nos dois triângulos é a mesma medida. E voltando à questão de soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu tenho dois ângulos iguais em dois triângulos, o terceiro ângulo também vai ser igual. Isso é garantido pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Se dois já são iguais, o terceiro também vai ser.
Então, se eu tiver esses dois ângulos aqui iguais, ó, esses dois triângulos já vão ser semelhantes. Então, há essa congruência aí, tá? Vamos olhar o segundo caso de congruência de triângulos. Lado, lado, lado. Isso aqui é o que eu falei de proporcionalidade agora há pouco. Sempre que dois triângulos possuírem três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes. Como assim? E dois triângulos aqui. Visualmente eles são bem parecidos, mas será que eles são semelhantes? Eu tenho que ver a proporcionalidade entre seus lados. Como? Fazendo a divisão dos lados. Pegando o maior e dividindo pelo menor, os lados correspondentes. Vou pegar aqui então o triângulo grande, o 6, e o correspondente a ele é 3. 6 dividido para 3 deu 2. Vou pegar aqui no triângulo grande 10 e o seu lado correspondente 5. 10 dividido para 5, 2. Já obtive o mesmo resultado. Então, por enquanto, eles são proporcionais. E o último lado, 8 e 4. 8 dividido para 4 dá 2. Então aqui eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, pois há proporcionalidade entre os seus lados. O que é essa proporcionalidade? É dar o mesmo resultado em todas essas divisões, tá? É como se eu estivesse multiplicando por 2 aqui, ó, do triângulo pequeno. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Ou dividindo. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Uma questão de ampliação e redução de figura. Tá? E o terceiro caso de congruência de triângulos é lado, ângulo, lado. Ele diz o seguinte: sempre que dois triângulos possuírem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, então eles serão semelhantes. Tem que ser o ângulo entre eles, tá? Quando eu não tenho dois ângulos correspondentes para comparar e nem os três lados, eu posso usar dois lados e um ângulo. Então vou olhar aqui. Esse ângulo aqui, ele é congruente a esse? Os dois têm a mesma medida. Agora vamos ver se esses lados são proporcionais. 27 do triângulo, 23 do triângulo grande dividido para 11,5 do triângulo pequeno dá 2. E o outro lado? 18 do triângulo grande dividido para 9 do triângulo pequeno deu 2. Então deu o mesmo resultado. Então eles são proporcionais. E o ângulo entre eles é igual? Então esses dois triângulos aqui são semelhantes. Tem uma coisa que pode confundir você. Parecido não é a mesma coisa que semelhante. Você diria que esses dois triângulos são semelhantes? Então, visualmente aí, a gente poderia dizer que sim, eles são semelhantes, são bem parecidos. Diria que são proporcionais. Mas temos que analisar os seus elementos, ângulos e lados. Então aqui eu tenho essas medidas de ângulo e lado. Tenho aqui 3, 4, 5, 8,94, 4 e 8. E os ângulos 90, 53,13, 36,87. 90, 63,43 e 26,57. Vamos fazer os testes de congruência para ver se esses dois triângulos são semelhantes. Vou testar o primeiro caso, ângulo, ângulo. Tenho que ter dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, que tenham a mesma medida. Então eu vou procurar aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus. No outro triângulo, esse ângulo também tem 90 graus, são congruentes. Então já tenho o meu primeiro ângulo. Esse ângulo aqui, ó, ele tem 53,13. O correspondente a ele tem 63,43. Não é igual. E esse outro aqui, 36,87. O correspondente a ele é 26,57. Então não é congruente. Então aqui o segundo A, ó,
não existiu. Ou seja, eu não posso usar o primeiro caso de congruência para dizer que esses dois triângulos são congruentes. Se eu não posso usar o primeiro caso, vou tentar usar o segundo. Lado, lado, lado. No segundo caso de congruência, lado, 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 eu tenho que ter proporcionalidade entre os três lados. Ou seja, se eu dividir aqui os lados correspondentes, tem que dar o mesmo resultado. Então vou tentar fazer essas divisões. Do triângulo grande, 4 dividido por 3 do triângulo pequeno. Dá aproximadamente 1,33. Próximo lado, 8 do triângulo grande, 4 do triângulo pequeno. 8 dividido para 4 dá 2. Então já vi aqui que os resultados foram diferentes. Então já sei que esses lados não são proporcionais. Vou fazer com o último para ver. 8,94 do triângulo grande e 5 do triângulo pequeno. Faço a divisão, dá aproximadamente 1,79. Os três valores deram diferente, então não são proporcionais. Então não posso usar aqui o segundo caso de congruência para saber se eles são semelhantes. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar o terceiro caso. Lado, ângulo, lado. Tenho que ter dois lados e o ângulo entre eles congruente. Eu tenho um ângulo aqui que é congruente, que é o de 90 graus. Então, esses dois lados aqui teriam que ser congruentes para esses dois triângulos serem semelhantes. 4 dividido para 3 deu 1,33 e 8 dividido para 4 deu 2. Eles não são proporcionais, então esses dois triângulos não são semelhantes. Não consegui usar nem o primeiro caso de congruência, nem o segundo caso de congruência, nem o terceiro caso de congruência. Ou seja, esses dois triângulos não são semelhantes. Eles podem ser parecidos visualmente, mas não são semelhantes, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje falando sobre congruência de triângulos. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!